Você pode vibrar em mais de um. Pode ter uma pombagira da lira, um Exu de encruzilhada, por exemplo. Deu meia-noite, o galo já cantou. Respira fundo e sente aqui comigo, porque aqui sempre tem um cafezinho e um bom bate-papo. Você já sentiu que a sua vida começou a mudar no momento em que você começou a incorporar Exu e pombagira? E de repente, sem aviso prévio, o mundo à sua volta começou a se transformar? Não é ilusão, não é exagero. As pessoas mudaram, seus caminhos parecem se abrir ou fechar. As decisões ficaram mais intensas e até sua forma de sentir, de se posicionar, passou a carregar mais firmeza, mais presença. Será coincidência? Não, meu irmão, minha irmã. É a espiritualidade atuando com força. É o reino deles tocando a sua essência. Neste vídeo eu quero que você permaneça comigo até o final, porque eu vou te mostrar como essa mudança acontece e por que ela não é um problema, e sim um chamado. Hoje vamos falar sobre isso, um tema profundo que mexe com a alma de quem pisa firme no chão do terreiro, mas também com aquele que ainda está descobrindo o que é incorporar um guardião. Peço licença para entrar na sua casa, na sua mente, no seu coração e com humildade trago aqui minha experiência de quase 2 décadas dentro de terreiro, sentada na tranqueira, observando, sentindo e perguntando. Exu não é só um espírito que você incorpora. Ele é um campo de força, um arquétipo vivo que transforma o seu campo espiritual e reverbera no seu cotidiano. Quando Exu ou Pombagira passam a se manifestar na vida de um médium, não é só no corpo que a coisa muda. É o espírito que começa a responder. É o campo vibracional que se reorganiza. E os reinos, sim, os reinos espirituais, onde essas entidades atuam, começam a impactar profundamente o seu comportamento, suas emoções, seus caminhos. A energia vibra nesses reinos, começa a moldar a sua forma, como você se vê e como você vê o mundo. E não importa se você é recém-chegado na Umbanda ou se já tem estrada, você vai perceber que alguns padrões se repetem. É que Exu e Pombagira entende de carne, de dor, de prazer, de escolhas difíceis. Eles passaram pela terra, viveram o que a gente vive, amaram, se revoltaram, erraram, aprenderam. E por isso sabem exatamente como a nossa alma precisa ser tocada. Sabe aquele sentimento que você não conta para ninguém, mas você conta para Exu? Porque ele compreende sem te julgar. Se você já viveu essa transformação, comenta aqui embaixo, eu já senti, eu já vivi, ou eu estou vivendo. Quero ver quantos irmãos de fé estão vivendo isso também. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora, porque aqui a gente gira e gira com verdade, respeito e sabedoria. Sabe quando você fecha os olhos e pergunta, o que está acontecendo afinal? Meu irmão, minha irmã, é aí que começa a marca. Exu marca a gente, não no sentido de controle, mas no sentido de despertar. Ele ativa pontos adormecidos no espírito. Vamos aprofundar isso agora, porque essa marca não é igual para todo mundo. Cada reino tem sua vibração, sua missão, sua forma de se manifestar. E sim,
eles impactam diretamente na forma como os médiuns se colocam no mundo. Não é uma regra absoluta, não é uma verdade absoluta, mas são padrões que se repetem. Vou te contar agora sobre cada um dos reinos e como eles costumam agir na vida de seus médiuns. E vamos começar então com o reino das almas. Médiuns que trabalham nesse reino, junto com Exus desse reino, carregam um olhar mais profundo. São pessoas que lidam com a morte não como um fim, mas como transição. Gostam do silêncio, da introspecção e muitas vezes vivem fases de isolamento emocional. Muitas vezes são médiuns que se recolhem por períodos para digerir tudo que sentem. Mas cuidado, não confundam isso com apatia. São espíritos que acessam memórias antigas, karmas pesados e por isso sentem a vida com mais intensidade. Estão aqui para ajudar a separar o que deve morrer do que deve renascer nas nossas vidas. E não estamos falando de morte morrida, mas de fins e começos. Agora vamos falar do reino da Calunga pequena. Aqui os médiuns aprendem a viver o rompimento como libertação. São os médiuns do corte, da finalização. Estão sempre rompendo ciclos, relacionamentos, hábitos, fechando portas, mesmo as que doem. Vivem perdas com frequência, mas também recomeços. Eles são os que limpam o terreno para algo novo florescer. E sente isso tanto na vida amorosa quanto nos caminhos profissionais. Às vezes isso assusta quem está por perto, mas é necessário. Me diz aí, se identificou com algum? Comenta, eu sou de tal reino. E vamos explicar uma coisa. Quando eu falo médium, na verdade estou falando do Exu, para não ficar repetindo que o filho do Exu, do reino, eu resolvi dizer que o próprio médium é assim, porque o médium acaba refletindo alguns aspectos desse reino na sua vida. E às vezes ele reflete mais de um reino, porque acaba trabalhando com mais de um Exu de reinos diferentes. Okay? O reino das encruzilhadas. Esse reino das escolhas. Os médiuns daqui têm sempre uma dúvida grande pela frente. E não é porque são indecisos, mas porque enxergam todas as possibilidades. São conselheiros, analíticos, cheios de insight. Falo com Exu como quem troca uma ideia com um velho amigo. E vivem dizendo, se eu fosse você, porque realmente sente a dor e o dilema do outro. Tem dificuldade de parar em um só caminho porque enxergam todos ao mesmo tempo. Mas isso também é dom. São pontes vivas e geralmente têm uma forte ligação com o Exu de Ogum e algum Exu de caminho. Se nas encruzilhadas tudo ocorre na horizontal, no reino dos cruzeiros tudo ocorre na vertical. Dona Rosa Caveira que o diga. Então vamos falar do reino dos cruzeiros. Aqui moram os médiuns de alta sensibilidade e versatilidade. Esse é o termo. Médiuns que vibram nesse reino são profundos, passivos na incorporação, mas extremamente sensíveis. Sentem o ambiente, o clima do terreiro, das pessoas, das intenções, até o que não foi dito. São aqueles que pressentem algo que vai dar errado ou certo. Se recolhem com facilidade durante os trabalhos, absorvem muito, têm um profundo respeito pela religiosidade. São portais vivos de conexão espiritual. E geralmente trabalham com guardiões de muito axé nos rituais mais sutis. E o reino da lira? Vamos falar dele. Aqui temos brilho, encanto, carisma, beleza, magnetismo, mas também excesso, vaidade, impulso. Esses médiuns brilham,
mas precisam aprender a se centrar e se proteger das próprias vontades e vigiar o ego. São intensos, artísticos, encantadores, magnéticos. Dominam a palavra, a dança, o gesto. Mas o preço é alto se não houver equilíbrio. Precisam trabalhar o equilíbrio. Muitos desses médiuns têm forte ligação com a estética, com o brilho da vida, mas precisam aprender o valor do silêncio. O luxo de uns pode não ser de outros, mas pode ser peso de alguns. O reino das matas, um dos mais profundos, é o reino da firmeza, da raiz, do silêncio ancestral. Médiuns do reino das matas carregam a força da ancestralidade verde. São calados, observadores, têm uma conexão direta com a natureza, com as ervas, com o silêncio que cura. Médium ligado às matas são regidos com respeito, com conduta. Muitos são líderes, mesmo sem querer. Percebe tudo ao redor. Quando lideram, são firmes, muitas vezes tidos como duros, mas são justos e justiça pura. E percebe o que os outros não veem. Eles odeiam falsidade, são protetores natos. Reino da Calunga Grande, ou praias, emoção, maternidade, proteção e vínculo. Os médiuns deste reino vivem com o coração exposto. Se magoam com facilidade, mas também cuidam com intensidade. Têm conexões espirituais muito antigas que atravessam encarnações. E muitas vezes precisam aprender a deixar o passado ir, para não se afogar no próprio mar e não se afundar em mágoas. São grandes curadores emocionais. Agora, uma coisa que quase ninguém fala. Esses reinos não estão separados. Você pode vibrar em mais de um. Pode ter uma pombagira da lira, um Exu de encruzilhada, por exemplo. Eles se completam. E mais, o Exu que trabalha contigo pode vir de um reino para te equilibrar em outro. Isso é a sabedoria da espiritualidade. Eles se ensinam. Porque na Umbanda, como eu sempre digo, a gente anda junto. Ninguém gira sozinho na gira. E é por isso o impacto desses reinos vai além dos trabalhos espirituais. Vai para a vida, para a sua forma de amar, de se proteger, de escolher. Quando Exu te marca, é o chamado para você assumir quem é, para parar de se esconder atrás do que esperam de você e começar a caminhar com verdade. E por isso é tão importante estudar, observar e sentir. Então, já aproveita e compartilha esse vídeo com alguém que está começando na Umbanda. Mostra que isso tem explicação. Mostra que pode ser um reino falando alto. E se você quiser que eu faça um vídeo sobre cada um dos reinos em separado, com mais detalhes, escreve aqui no comentário. Quero conhecer mais sobre os reinos. E completa com o nome do reino que você mais quer falar. Partilha a tua experiência. Isso vai ajudar outros irmãos e irmãs a se identificar também. Porque aqui ninguém anda só. E mais uma coisa. Se inscreve aqui no canal para que você não perca nenhum dos nossos vídeos. Aqui espiritualidade tem corpo, chão, tem axé.